Olá, continuando o nosso dashboard de colaboradores, então o objetivo agora é fazer um gráfico de colaboradores por ano e colaboradores por mês. No entanto, a estrutura de dados que nós estamos utilizando para construir o dashboard até o momento é uma estrutura de colaboradores e ela torna um pouco difícil a construção desses gráficos. Por quê? Ela tem informações como, por exemplo, uma linha por colaborador, com informações como, por exemplo, a data de contratação, a data de nascimento, o cargo, o nome e assim por diante. Então, fica relativamente simples fazer um gráfico como, por exemplo, o número de contratações por ano, que nesse caso nós temos quantos colaboradores foram efetivamente contratados naquele ano, mas isso não nos diz exatamente o número de total de colaboradores ativos naquele ano. Precisaríamos observar pela data de contratação anterior ainda aqueles que estivessem ativos. Então, para isso, é mais fácil usar uma outra estrutura de dados, que é o que nós vamos fazer nesse caso. Por exemplo, uma estrutura de dados que tenha informações ao longo do tempo, como é o caso da folha de pagamento. A folha de pagamento ela tem informações para cada ano e mês e dia, né? Então você tem ali a data de pagamento, o ano, o mês de competência, o colaborador, o salário, o custo total dele mês a mês, né, ao longo da história. Então, em princípio, se o colaborador está ativo e teve algum pagamento naquele mês, ele poderia contar naquele mês como para fins de cálculo do número de colaboradores mês a mês da empresa. Então, é uma estrutura de dados temporal, né? Ela tem informações ao longo do tempo, então acaba facilitando a construção desse tipo de gráfico. Então, nesse dashboard aqui, nós vamos construir um gráfico com base numa outra estrutura de dados. Lembrando, sempre que você arrastar o gráfico aqui, você vai estar construindo um gráfico em cima da estrutura de dados mestre do dashboard, que é a estrutura de contratações, de colaboradores. Para construir um gráfico em cima de uma outra estrutura de dados, nós vamos usar aqui o botão Criar Objeto, vamos selecionar o tipo de objeto que queremos criar e a estrutura de dados, e vamos usar que vai ser a estrutura de folha de pagamento. Para fazer esse gráfico, na dimensão nós vamos utilizar o ano de competência e na métrica, dentro daquele ano, nós vamos fazer uma contagem distinta do código do colaborador, né? Então, em princípio, se aquele colaborador teve um pagamento naquele ano, ele vai contar como um colaborador. Aqui nós vamos trocar também a paleta para a paleta 4, uma paleta de cores um pouquinho diferente. Vamos salvar então, vamos colocar o nome e chamar de colaboradores por ano. Pronto, aqui temos o nosso gráfico, né? Em princípio ele está ok, né? Já trouxe a informação correta sobre o ponto de vista, né? Não precisamos definir nenhum filtro porque queremos monitorar esse dado ao longo de toda a linha do tempo, né? O que poderíamos fazer é até trancar o parâmetro de ano de competência para que ele sempre traga todos os anos, independente dos filtros do usuário. Falando um pouco dos filtros, né, as duas estruturas de dados têm alguns filtros em comuns e alguns filtros diferentes. Eles são unificados dentro da cortina de filtros, então se as duas estruturas de dados têm um filtro de setor, ele é unificado e perguntado apenas uma vez para o usuário, que quando aplica, automaticamente vai trazer os dados resumidos nas duas estruturas de dados. Vamos pegar aqui mais um setor, por exemplo, você vai ver que os dados já vão modificando, né, tanto em cima quanto embaixo, porque o filtro é aplicado nos dois casos. Né? Assim como se eu limpar também, ele vai limpar os filtros nas duas estruturas de dados. Falando um pouco em filtros agora, nós vamos colocar na tela os filtros de setor, cargo e tipo de contratação. Então vamos lá, vamos arrastar aqui o filtro de setor, o filtro de cargo e o filtro de tipo de contratação. Vamos colocar ele na tela então, para facilitar, já que é um filtro relativamente comum de ser utilizado. Lembrando então, sempre que você selecionar mais de um setor, como é um parâmetro em comum, né, um filtro em comum nas duas estruturas de dados, ele vai ser aplicado tanto para as estruturas de colaboradores quanto para esse gráfico novo, que é o gráfico de colaboradores por ano, que usa a estrutura de folha de pagamento. Agora nós vamos criar um outro gráfico baseado na estrutura de folha de pagamento, que vai ser o número de colaboradores por mês. Então vamos selecionar aqui também o gráfico de barras, e aqui na pasta de exemplos vamos pegar então a estrutura de folha de pagamento. E aqui na dimensão vamos ter o mês de competência e o código do colaborador. Vamos fazer uma quantidade distinta em cima dele. Vamos pegar também a paleta 4. O nome do gráfico vai ser colaboradores por mês. Bom, aí está então o gráfico, já está trazendo o número correto, né? O que nós podemos fazer, além disso, é travar aqui o ano de competência para sempre trabalhar com o ano atual e travar esse parâmetro
para o usuário. Pronto, aí temos o número de colaboradores, então, mês a mês do ano atual. Agora eu vou reunir os dois gráficos no mesmo espaço da tela, então teremos aqui o número de colaboradores ano a ano e mês a mês, lado a lado, ocupando a mesma porção da tela.